Bom dia, meu nome é Celso, sou professor de Geografia. Hoje vou dar aula para vocês sobre industrialização e urbanização brasileira. Vamos começar falando sobre a industrialização brasileira, a partir de suas fases e suas características. Vamos falar sobre as fases da industrialização brasileira, que são três. A primeira fase ocorreu de 1930 a 1955. Esse período é marcado por forte investimento estatal, tanto com a criação de estatais como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, como pelo emprego de políticas públicas que tinham a finalidade de desenvolver uma indústria nacional, caracterizada na substituição de importações. A segunda fase, que aconteceu de 1955 até 1990, tem uma característica, mantém as características um pouco da primeira, contudo, ela tem um processo novo, que é a abertura para a vinda de multinacionais, principalmente do setor automobilístico. Por exemplo, a primeira multinacional desse segmento a vir para o Brasil foi a Volkswagen. Esse é um acontecimento muito marcante dessa fase, essa abertura para multinacionais se instalarem no território nacional, que hoje, até hoje, a maioria das grandes indústrias nacionais são multinacionais do setor automobilístico, que ainda se mantém no Brasil, mas que a partir da terceira fase, que vai de 1990 até os dias atuais, é marcado por um processo de desindustrialização, de privatizações de estatais. É um processo que vem acarretando uma diminuição das indústrias brasileiras. Naquela segunda fase, o Brasil chegou a estar entre os 10 países mais industrializados do mundo. A cada ano, o Brasil vem caindo nesse ranking. O número de indústrias nacionais vem diminuindo. Por exemplo, vocês devem ter visto no noticiário nos últimos dias que a Ford está saindo do Brasil, que a Sony está saindo do Brasil, que outras empresas estão saindo do Brasil. Esse processo vem desde os anos 90, uma perda da indústria nacional que vem enfraquecendo com os anos. Agora vamos falar sobre urbanização. É um termo muito conhecido no nosso dia a dia, não é? Mas você sabe o que é urbanização? Vai saber agora. Se não sabe, vai descobrir. Urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano. Ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. Resumindo, o processo de urbanização é simplesmente o crescimento da população urbana e a redução da população rural de determinada área. Basicamente isso. Você não imaginava que era tão fácil, né? Vamos agora ver um pouco sobre a urbanização brasileira. Você pode olhar nesse gráfico, que ele possui duas linhas. Uma vermelha em ascendência de população urbana, é a população urbana nacional. E uma em verde, em queda, que é a população rural brasileira. Se você notar bem, até 1900, até entre a década de 50 e 60, a população rural brasileira era maior que a população urbana. Mas se você notar bem, de 1940, você pode notar que há um crescimento rápido, há uma ascendência da linha vermelha, que a cada ano ela vai subindo. Tanto que em 1960 o Brasil já tinha uma população urbana maior
que a população rural. Então o Brasil teve o quê? Uma urbanização acelerada. E essa urbanização acelerada não foi só acelerada, como também foi desorganizada. Se eu tivesse que escolher uma característica da urbanização brasileira, eu descreveria ela como acelerada e desordenada. Esse crescimento muito rápido da população urbana, sem um planejamento, gerou uma série de problemas sociais que nos acompanham até hoje. Veremos esses problemas mais à frente. Agora vamos ver alguns conceitos relacionados à urbanização. O primeiro conceito é de macrocefalia. Mas o que é uma macrocefalia? É um fenômeno urbano caracterizado pela concentração de serviços, atividades econômicas e população em uma determinada cidade ou área urbana. Ocorre principalmente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil. O que acontece? Determinada cidade, determinado local, concentra atividades de serviço, população, atividades econômicas, empregos, indústrias, aparelhos sociais, N fatores em uma única cidade. O que acontece? Como ela somou todas essas atividades dentro da sua área, as cidades próximas e os locais próximos acabam sendo influenciados por esse local que monopoliza essas atividades. Nisso, a partir desse processo, temos um segundo conceito, que é o conceito de rede urbana. O que é a rede urbana? São fluxos de serviços, capitais, veículos e mercadorias, e etc. Que acontecem entre cidades. Há uma cidade que monopoliza essas atividades necessárias e cidades próximas que criam fluxo entre elas. Por exemplo, se você conhecer alguém que estuda, por exemplo, que mora em Timon e estuda em Teresina, é um fluxo de população diário. Ele sai de Timon para Teresina. Pode ser de Altos, pode ser de Volobão, pode ser de Campo Maior. Há N exemplos desse tipo de fluxo, que tanto pode ser de pessoas, podem ser de capitais, pode ser de mercadorias. Por que não? É uma característica da rede urbana. Essa relação entre as cidades que se dão através dos fluxos. Então a gente está pegando bem. Tem uma cidade que monopoliza atividades. Isso cria uma relação de dependência de cidades próximas a ela, que se dá a partir de uma rede urbana, que são fluxos. Esses fluxos vão indo das cidades menores para essa cidade maior. Pronto. Agora vamos falar da mancha urbana. O que é a mancha urbana? É o espaço físico ocupado por todas as construções urbanas. Ruas, avenidas, prédios, indústrias, galpões, shoppings, casas e etc. É a paisagem urbana. É a paisagem urbana, simplesmente isso. Isso é a mancha urbana. É aquele olhar que você olha e você diz, isso é urbano. Isso é uma paisagem urbana. São shoppings, são indústrias. Essa é a mancha urbana. Quando a mancha urbana de uma cidade se bate ou se encosta na outra, nós chamamos isso de conurbação, que é um outro conceito que vamos já definir. Conurbação é quando aglomerações urbanas de duas cidades ou mais diferentes se encontram formando uma única mancha urbana. Elas se encontram formando uma única só. Então vamos lá. A gente tem uma cidade que polariza atividades, gerando fluxo entre ela e cidades menores, que formam uma rede urbana. Essas cidades envolvem manchas urbanas, paisagens urbanas, que, quando se aproximam, se unem a partir da conurbação, que é a união dessas manchas urbanas. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Temos um local X que polariza uma série de atividades. Vamos chamar esse local de Teresina, na cidade que nós moramos. Teresina é capital do estado do Piauí.
polarizam uma série de atividades econômicas, sociais, jurídicas até, porque se não dizer isso. Ela tem esse monopólio e tem uma série de cidades próximas da Teresina que são influenciadas por esse monopólio de Teresina. De serviços. Quantas pessoas moram em Altos, Campo Maior, Timon, que vêm para Teresina para trabalhar, ou para se consultar, ou para estudar? Essa é uma rede. Há uma rede entre esses processos. Você nota que há uma rede. Uma rede de procedimentos aí. Então, a partir disso, essas cidades vão se desenvolvendo, vão criando manchas urbanas que em um determinado momento se encostam. Se você olhar essa imagem que está aqui acima de mim, é uma imagem de satélite de Teresina e Timon. Se você olhar bem, perceberá que as paisagens das duas cidades estão próximas, até mesmo ligadas pela ponte. São imagens iguais, idênticas. São manchas urbanas, formando uma conurbação. O que acontece? Quando é uma conurbação entre muitas cidades, no Brasil se cria um instrumento quando acontece isso. Então já vê isso agora no próximo slide. Esse instrumento jurídico que se dá a partir de conurbações pode ser uma região metropolitana e uma região integrada de desenvolvimento, uma RID ou uma RM. Mas o que é isso? Lembra que eu acabei de falar que tem uma cidade X que monopoliza outras cidades próximas, formando uma rede urbana, onde as manchas urbanas dessas cidades vão se aproximando, formando conurbações? Pronto. Quando isso acontece, em teoria, se deve se criar no Brasil, por exemplo, uma região metropolitana ou uma RID, uma região integrada de desenvolvimento. Mas por que criar isso? Por um motivo. Como as cidades se conectam, se vê uma necessidade de planejamento em conjunto, principalmente do setor de transporte. Vocês não estão me entendendo? Cria essa necessidade. Então eles criam essa interligação. Vamos para um segundo ponto. Se eu olhar aqui as duas imagens que estão acima de mim, uma é a região metropolitana de São Paulo, onde a cidade de São Paulo fica no centro, e há várias cidades próximas, onde suas manchas urbanas se unem à cidade de São Paulo, formando a região metropolitana de São Paulo. Por exemplo, temos aqui a RID de Teresina, que é a nossa RID, onde Teresina é o centro, que monopoliza uma série de outras cidades. Vocês entenderam, certo? Vamos agora para os problemas urbanos. Problemas sociais urbanos, que são alguns. Lembra que eu falei agora há pouco que uma característica da urbanização brasileira era ser acelerada e desordenada? Pronto. Isso teve um custo. Isso tem um custo até hoje. Uma série de problemas gerados a partir desse processo que não foi organizado, que não foi planejado. O primeiro deles é a insuficiência ou a baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura em áreas periféricas. Você que mora na periferia sabe o que é isso. Sabe a dificuldade de ter acesso a esses aparelhos urbanos. Outro ponto importante no Brasil, muito forte, é a precariedade nos serviços públicos de saneamento básico. Fornecimento de água encanada, tratamento de esgotos, coleta de lixo, iluminação, pavimentação. É uma realidade brasileira. Esse processo que aconteceu desordenado, criando favelas, criando áreas de ocupação em área de vulnerabilidade, gerou esses problemas urbanos. Outro problema dessa urbanização sem controle, sem planejamento, é a deficiência e a precariedade do sistema de transporte. Quem nunca pegou um ônibus lotado? Passou horas no ônibus, ou horas esperando um ônibus para ir para algum lugar. É um exemplo desse processo não planejado, que entrou nesse problema. Que em todas as cidades do Brasil, nas grandes cidades, até nas médias, você vê esse problema. Um outro problema é a questão da violência.
Essa urbanização sem controle, sem planejamento, gerou bolsões de pobreza que tendem a gerar criminalidade, tendem a gerar conflitos territoriais entre grupos criminosos. Esses são alguns dos principais problemas urbanos. Gente, essa aula foi só uma introdução ao assunto. A gente vai ter o mês todo para trabalhar cada ponto desse com mais calma, trabalhar essa industrialização com mais detalhes. Mas agora foi só para isso mesmo, vocês terem essa primeira visão sobre o conteúdo e a gente vai trabalhando durante o mês o capítulo, tá bom? Aqui nós temos referências, os livros que foram usados e onde foram tiradas as informações. Referências são muito importantes para qualquer trabalho que você for fazer na sua vida, gente. Não esqueça disso. Então, até a próxima aula. Foi um prazer.